Olá, meus irmãos de fé, olá, seguidores da Casa do Pai Benedito, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Entrei uns minutinhos antes, pensei que já estava na hora. Enquanto a galera não chega aí, a gente vai vendo quem está chegando. Olha aí a galera, Rogério, Cláudio, Márcio, galera que sempre está por aí conosco, nossos irmãos de fé, nossos alunos, Cristina, chegando aí, vamos bater um papo. Martins, meu irmão lá do Rio Grande do Sul, sacerdote de Umbanda, na cidade que tem mais terreiro de Umbanda no Brasil, Rio Grande. Isso mesmo, gente. Acho que a maioria das pessoas pensa que a maior quantidade de terreiro de Umbanda é em Salvador, né? E aí quando eu falo que não, que é Rio Grande do Sul, cidade do Rio Grande é a cidade que tem a maior concentração de terreiros versus quantidade de habitantes, muita gente. Vamos chegando aí na nossa live, vamos hoje falar quem são esses amados espíritos que trabalham na religião de Umbanda, né? Quem é o caboclo, quem é o preto velho, quem é o baiano, quem é o boiadeiro, quem é o cigano, quem são esses guias, né? São espíritos todos eles, não são espíritos? Como é que se forma uma egrégora de Umbanda? Como que você entra para uma egrégora de Umbanda? Será que se você, uma hora nós vamos, né? Uma hora nós vamos passar para o outro lado. Será que nós um dia poderemos ser um guia de Umbanda? Será que um dia poderemos ser um caboclo, um exu, uma pombagira, as meninas, uma baiana, um boiadeiro, né? Enquanto a galera não chega, todo mundo, que eu abri adiantado a live, peço que você compartilhe esse vídeo agora. Se você compartilhar, ele vai aparecer agora na sua timeline e seus amigos também vão assistir ao vivo e o vídeo vai ter um alcance muito maior. Maria, que bom, Maria, que você está aqui. Maria Cristina, lá do Rio de Janeiro. Pessoal chegando. Serjão, nosso irmão aí, turma 12. Renata, coloque aí. Coloque de onde você é, meu irmão. Coloque aí qual cidade e qual terreiro você pertence. Se você pertence a um terreiro, se você é médium, se é dirigente, coloque aí a cidade que você mora, o terreiro que você trabalha, se você é médium, você é cambono, você é dirigente. Olha aí, Carmela, olha aí, Cristiano, nosso irmão lá de Esteio, Rio Grande do Sul, sempre os nossos irmãos gaúchos aí nas nossas lives, em tudo que a gente faz. Todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal lá do Sul. Ontem, vocês viram ontem a live do Sandro, que incrível, né? Incrível, e assim, é uma alegria muito grande ver tantos umbandistas assistindo nós, né? Nós, eu, Mãe Mônica, Sandro, tantos outros irmãos que estão aí trazendo conteúdos de Umbanda para vocês no Facebook, no Instagram. Isso é muito bom. Olha aí, Brunão, Bruno Amorim, Templo de Umbanda, Templo Escola de Umbanda, Sete Pedreiras, lá aí do Rio de Janeiro. Darcio, nosso irmão de fé de Campinas, também dirigente do Caboclo Sete Luas, tenda do Caboclo Sete Luas aí de Campinas. Um monte de gente de um monte de lugar do Brasil. Que bom, né? O bom, sabe o que é, meus irmãos? Hoje, cada vez mais, nossa religião aumenta, nossa religião cresce. Olha aí, Maiara Magre, nossa amiga. Nossa religião vem crescendo e quanto mais ela cresce, mais ela alcança as pessoas. Muitas pessoas que tinham um pouquinho, às vezes, de vergonha de falar que é umbandista, hoje mostram a sua religião com muita clareza, porque nossa religião não é melhor e nem pior do que nenhuma outra. É mais uma para dar amparo energético e espiritual ao nosso Brasil e a todo mundo, porque a Umbanda está no mundo inteiro. Tem terreiro de Umbanda praticamente todos os países, né? Principalmente nos países que tem muito brasileiro
Tem muito terreiro de Umbanda. Já vou começar o assunto. Aí, o pessoal lá de... Acho que é do terreiro do Cristiano aqui, ó. Cidade de Cachoeira do Sul. Pai Cristiano, isso daí. Alessandra e Alexandre. Que legal. Bota o mestre Gilson para fazer uma live. Vai ser maravilhoso. E isso eu vou falar com o Gilson. Aí ele faz lá na casa dele, né? Porque a gente não pode sair, né? Vou falar pro Gilson fazer uma live aqui na fanpage da Casa do Pai Benedito, tá? Minha mãe desencarnou, preciso da luz dos guias. Meus sentimentos, Conceição Dias. Bom, meus irmãos, deixa eu... Olha aí, bastante gente comentando. Que é o irmão aqui, ó, de Maceió, Alagoas, a Simone, Arapongas, Paraná. Bom, vamos ao nosso tema de hoje, que é quem são os guias de Umbanda, quem pertence a essa egrégora. Bom, o guia de Umbanda é um ser especial. É um ser que pode-se dizer que se preparou pela eternidade, isso mesmo, pela eternidade para ser um guia de Umbanda. Nós hoje estamos aqui encarnados. Você tem seu nome, eu tenho o meu nessa encarnação é Cláudio Ricomini, mas nós não somos um livro acabado. E hoje eu me chamo Cláudio, mas eu carrego no meu espírito tudo aquilo que eu já vivenciei em um passado, em outras encarnações, de bom e de ruim. Não tem ninguém que caminhe aqui neste planeta que só tenha tido encarnações nocivas e outros que só tenham tido encarnações luminosas. Todos nós já erramos, já acertamos. Ora, ao nosso desencarne em alguma encarnação, fomos às esferas negativas, outros foram às esferas luminosas, e assim a gente é o ciclo humano, é a nossa evolução. Os guias espirituais de Umbanda, com exceção de Exu Mirim e com exceção de Pombagira Mirim e dos Erês, Cosminhos, as crianças, com exceção dessas três classes, todos os demais são espíritos. Pombagira, espiritual. Pombagira, o caboclo, o preto velho, o boiadeiro, o cigano, todos eles já tiveram encarnações. Já passaram por aqui como nós. Poderão, inclusive, voltar ao ciclo humano por algum motivo. Todos eles, como eu disse, se prepararam uma vida inteira. Todos eles adquiriram no seu espírito condições de ajudar. Com o surgimento da religião de Umbanda em nosso país, por uma vontade divina, por uma vontade superior, por uma vontade de Deus e dos orixás, né? A religião de Umbanda surgiu em nosso país principalmente para ser uma opção para as pessoas possuidoras de dons mediúnicos e que não conseguiam se adaptar aos cultos de nação existentes no nosso país e também não conseguiam se adaptar ao kardecismo da época. E quando eu falo essa época, eu falo aí no finalzinho de 1800, 1890, quase na virada do século, comecinho de 1900, 1900 e pouco. Neste período, a Umbanda já estava pensada, vamos dizer assim, em Aruanda. Já estava pensada e já estava sendo organizada no astral para que surgisse aqui em solo brasileiro. E aí a religião surge de fato em 1908. É lógico que a incorporação de guias já acontecia há muito tempo atrás.
em muitos lugares do nosso país. Mas nunca ninguém falou assim, olha, isso daqui vai se chamar assim, vai se chamar Umbanda e ela vai ser assim, assim, assim. O primeiro que fez isso foi Zélio Fernandino de Moraes, em 1908. Mais precisamente, 15 de novembro de 1908. A partir disso, a religião de Umbanda cria um estilo, cria uma cara, cria uma identidade, aonde no mesmo lugar surge culto, entre aspas, de santos católicos. Olha quem está na nossa live, Sandro Luiz, axé meu irmão, axé meu saravá, você, muito lindo a sua live de ontem. Vai ter live amanhã, Sandro? Coloca aí, Sandrão, se vai ter live amanhã, que eu já falo para todo mundo aqui que é seguidor da Casa do Pai Benedito, já ficar atento na sua live de amanhã. Olha aí a minha prima, Patrícia Ricomini. Bom, meus irmãos, religião de Umbanda nasce em nosso país e nasce o quê? A entrada de guias espirituais não usando o seu nome material, não usando, olha aí, live do Sandrão amanhã, 21h30, tá? Em todos os canais aí que o Sandro tem, que tem um monte, tem Sandro Luiz, tem Sandro Luiz 2, tem Sandro Luiz Cantigas de Umbanda, tem Instagram, já bota aí um alarme aí no seu celular, já deixa aí ligado amanhã para você, como diz o próprio Sandro, botar essa energia ruim para fora, botar tudo isso para fora, cantar com o Sandro. A música, o ponto de Umbanda faz com que a gente se aproxime do terreiro. Ontem, na hora que o Sandro estava cantando, quem conhece a Mãe Rose sabe, imagine quando o Sandro cantou o ponto de Inhansã, o que aconteceu com a Mãe Rose lá em casa. Ela não estava no terreiro, a gente estava lá na nossa casinha. Não, ela não incorporou Inhansã, mas ela dançou, ela cantou, e é isso que o Sandrão vem pedindo, e é isso que ele vai fazer amanhã. Sandro, você já sabe qual é o ponto da Rose, eu também gosto muito daquele ponto, né, que é um ponto de Exu, que é um ponto que toda vez que o Orixá Exu incorpora em mim, que o Gilson canta, é muito forte a energia, né? Muito forte. Então, galera, já deixa anotadinho amanhã, 21h30, Sandro Luiz, que é um cara incrível, uma energia, uma humildade e uma força muito grande. Isso aí. Bom, meus irmãos, os guias começaram a se manifestar. Pai Zélio de Moraes incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, incorporou Pai Antônio. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele deu o nome de um padre, deu o nome de uma outra encarnação que ele foi, porque muitos médiuns clarividentes, e o celular ele está começando a dar uma tremidinha. Se ele girar, você não esquenta, que eu vou resetar aqui, ele volta, mas a live não vai perder, tá? Caboclo das Sete Encruzilhadas deu o nome de uma outra encarnação, aonde ele foi padre, aonde ele morreu sendo padre, e ao mesmo tempo que os clarividentes viam ele como padre, viam ele como índio. Isso reforça mais ainda o que eu acabei de falar, que nós, olha aí, falei para vocês que o celular ia dar ruim, mas ele já vai voltar, aguardem aí. Virou. E agora ele vai virar. Pronto. Que é isso, gente? Isso aqui é um tripé eletrônico, né? E às vezes ele perde a comunicação com o celular, a conexão Bluetooth, né?
Isso só acontece quando nós estamos fazendo live no Facebook. É alguma coisinha técnica aí que acontece, tá certo? Olha aí, esse danado desse celular vai fazer eu sacanear a minha live. Pera aí, minha gente, que esse celular tá sacaneando. Quer dizer, o tripé. Pronto, meu filho, fique quieto aí. Fique quieto aí. Não, eu vou ter que pedir pro João trazer o outro tripé, porque esse danado aqui não tá dando. Pera aí, gente. Pera aí que eu vou chamar o João. João, pega lá o tripé fixo, tá do lado da TV. O tripé fixo. Pronto. Tranquilo, tá? João foi pegar o tripé fixo. Se ele começar com gracinha, mais a gente bota no fixo. Então, gente, Caboclo das Sete Encruzilhadas provou que ele era um ser que vinha adquirindo conhecimento, que um ser em evolução, que ele mostrava o que ele era numa encarnação. Olha só, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, hoje ele tá danado. Vamos esperar o João trazer o outro tripé. Hoje ele tá danado. E aí o caboclo mostrava que ora ele era um jesuíta, ora era um caboclo. Com isso, mostra para nós, meus irmãos, que quem trabalha, quem é o guia espiritual, quem é o ser que trabalha dentro da religião de Umbanda é, entre aspas, pessoas igual a nós, ou seja, espíritos humanos, porque os próprios clarividentes lá no comecinho, peraí, gente, que agora me ajuda aqui, João, solta aqui, não. Aí. Isso. Pronto. Agora veio o tripé padrão, antigo. E aí a gente não tem problema. E o João deixou quem entrar aqui? O Zeus. Desculpa, gente, um pouquinho aí de probleminha técnico. Agora a gente vai. Os guias de Umbanda são espíritos igual a nós. Claro, o que tem de diferente deles? Eles já estão equilibrados. Eles já estão conscientes das coisas boas que fizeram, das coisas ruins que fizeram. Já conseguem olhar para seu atrás, já conseguem olhar para a sua sombra e identificar as negatividades e já conseguem neutralizá-las, deixar aquelas negatividades quietinho no seu espírito para ir avante. Depois disso, Deus, tem jeito, né? Depois disso, cada um desses guias espirituais se agregou, cada um desses espíritos se agregou a um mistério de Deus, a um poder de Deus. Quando nós falamos no caboclo Pena Branca, que eu vi a Marina ali, lembrei do caboclo Pena Branca, existe o mistério, o poder divino identificado por nós como o mistério Pena Branca. Ontem nós não fizemos uma oração no mistério das 7 luzes e das 7 cores, que foi incrível, e fica aqui meu agradecimento a todas as pessoas que nos acompanharam ontem. Foram mais de 600 pessoas ali ligadas no momento da oração. Então já deixo o meu agradecimento. Onde fizemos uma oração no mistério das luzes e das cores. Existe o caboclo do arco-íris divino. O caboclo do arco-íris divino, ele está agregado a esse mistério. O que é ser agregado a esse mistério? O poder que ele manifesta vem do mistério das 7 luzes e das 7 cores.
que é regido, que é manipulado, que é ofertado, que é emanado de si do orixá Oxumaré. Então, quando nós falamos do caboclo pena branca, nós falamos do mistério das 7 penas. A partir do mistério das 7 penas, abre o mistério da pena branca, o mistério da pena azul, o mistério da pena amarela, o mistério da pena preta, e aí vai se abrir. A partir do mistério existe uma divindade que rege esse mistério, existe um poder. A partir disso, abre-se a hierarquia espiritual de um mistério, aonde se assume um hierárquica. Um hierárquica é o quê? É um ser espiritual já bem evoluído, que recebe da divindade a incumbência de abrir ao plano material da vida aquele mistério. Então existe, vamos falar assim, o pena branca principal. Existe um ser espiritual que recebeu da divindade, a qual nós damos só o nome divindade regente do mistério pena branca, que recebeu dessa divindade a incumbência de, vamos dizer assim, formar um exército espiritual. Então esse hierárquica recebe da divindade essa incumbência, recebe da divindade esse poder divino, e a partir daí começa a, como se fosse um exército de fato, a trazer para ele todos os espíritos que se enquadram dentro daquela energia, que se enquadram dentro daquele mistério chamado pena branca que nós estamos usando aqui de exemplo. Quem vai manifestar esse mistério no caso dos pena branca? Seres masculinos, ou seja, todo caboclo pena branca é masculino. Qual a outra condição para pertencer, para ser um pena branca? Ele precisa, aquele espírito, trazer a sua ancestralidade no mistério da fé. É o que nós chamamos, traz em seu chakra coronal, em sua ancestralidade, traz como orixá regente ou orixá Oxalá. Por quê? Todos os pena branca são seres da fé. Eles são seres que, através do mistério da fé, colocam todo o seu conhecimento à flora. Quem já viu um pena branca sempre verá que ele é um caboclo extremamente calmo, extremamente motivador da fé e motivador dos conhecimentos divinos. A grande função de um pena branca é ser expansor da fé, porque pena é um nome simbólico dado a Oxóssi. Oxóssi rege as penas. Então, sempre que você vê no nome simbólico de um guia a palavra pena, é de Oxóssi. Branco é a fé. Tudo que leva o nome branco, pedra branca, nuvem branca, pena branca, tudo que leva o nome branco é da fé. Fé e conhecimento, ou seja, pena branca é um caboclo expansor da fé. Todos eles serão extremamente calmos, tranquilos e serão multiplicadores da fé. Qual é a condição para aquele espírito pertencer à egrégora dos pena branca e um dia incorporar em um terreiro de Umbanda? Um ser masculino, um ser extremamente equilibrado nos campos da fé, que traz em sua ancestralidade ou o orixá Oxalá ou o orixá Oxóssi. Essa é a condição, vamos dizer assim, para você ser contratado dentro da hierarquia dos pena branca. Quantos e quantos pena brancas existem? Milhões. Não existe terreiro de Umbanda que não tenha muitos pena branca.
Todos eles no astral, se você é clarividente, você vai ver uma forma muito parecida entre eles. A única diferença serão entre os graus. Dentro de cada mistério de Deus existe o grau. Então vamos dizer que tem um pena branca ainda iniciante, existe já um pena branca mais evoluído, mais graduado dentro do mistério, aonde você vai ver algumas diferenças, claro, caso você seja clarividente. Então, se você já conversou com um caboclo pena branca, saiba que ele é um espírito, que ele passou a integrar essa hierarquia do mistério da pena branca, que é um ser masculino, que é um ser que traz em sua ancestralidade os mistérios da fé, ou os mistérios do conhecimento, ou seja, traz a sua ancestralidade em Oxóssi ou Oxalá. E aí, com base em isso que eu falei, meus irmãos, você coloca tudo isso para todas as hierarquias de guias espirituais, só trocando, logicamente, as regências. O que eu quis mostrar para vocês? Que existe uma divindade maior, sustentadora do poder divino. Então, quando nós falamos, vamos pegar um da esquerda agora, quando nós falamos Exu Caveira, né? Para não dizer que sempre eu falo do tranca-rua, hoje eu vou falar do Caveira, né? Se você fala Exu Caveira, e você fala sete caveiras, e você fala Exu Rei do mistério das sete caveiras, ou somente o Exu Rei sete caveiras, você está falando de uma egrégora de espíritos que tem algo em comum. Todos eles, espíritos masculinos, todos eles que trazem a ancestralidade em Obaluaê ou em Omulu. Não tem como um Exu Caveira trazer a ancestralidade de Oxóssi. Aquele espírito não tem como ele conseguir, entre aspas, uma vaga dentro do mistério das sete caveiras, porque ele precisa trazer a natureza dos filhos de Obaluaê, dos filhos de Omulu. Então, ele precisa ser um espírito masculino, ele precisa trazer a ancestralidade em Obaluaê. Existe uma divindade maior que rege o mistério, ou seja, o próprio Orixá Obaluaê. A partir dali, abre-se a sua hierarquia, aonde Obaluaê terá centenas de hierarquias de Exus à sua esquerda. Centenas de Exus à sua esquerda. Uma delas é o mistério Exu Caveira ou o mistério das sete caveiras. Ali existirá também uma divindade que rege esse mistério, que é uma divindade Exu, ou seja, um orixá Exu, guardião dos mistérios das sete caveiras. Nossa, alguns podem estar falando assim, nunca eu tinha ouvido falar. Bom, gente, tudo isso está na literatura de Rubens Saraceni. Tudo isso eu vivi com ele por mais de 13, 14 anos aí. Tudo isso é muito normal e muito comum ao nosso meio. Tudo isso daí é o que nós escutamos todos os dias dos nossos guias espirituais. E não é só eu, milhões de pessoas nesse Brasil que viram nessa teologia, nessa linha de raciocínio, aonde partiu de Pai Benedito de Aruanda, onde partiu de Mestre Seima, do astral, chegando até nós através do médium, ícone da nossa religião, Mestre Rubens Saraceni, aonde todos eles viram aí, todos nós vimos em Mestre Rubens um sentido muito forte enquanto o olhar da religião de Umbanda. Então, voltando ao Exu Caveira, existe uma divindade que nós chamamos o Exu Guardião Maior dos Mistérios das Sete Caveiras. É uma divindade, e o Zeus está aqui, ó, tô fazendo cafuné nele, ele está quase dormindo, assim, ele não enche o saco. Ali é uma divindade, vai abrir o mistério para um hierárquica. Então existe
um ser espiritual com uma capacidade espiritual, né, muito grande, que recebeu do próprio mistério das 7 caveiras a incumbência espiritual de formar um grande exército de seres aqui no plano material / espiritual, para auxiliar toda uma religião e auxiliar toda uma energia planetária, porque o mistério das 7 caveiras não atua só na Umbanda, mas sim a nível planetário. E aí se forma a hierarquia dos caveiras, dos 7 caveiras, a partir do hierarca do Exu guardião maior do mistério das 7 caveiras. Ele vai puxando para ele todos aqueles espíritos que têm qualificações básicas, ou seja, para ser um caveirão precisa trazer a ancestralidade em Obaluaê ou em Omulu. Tem essa qualificação, é a necessária, é a mínima. Sem isso não entra no time dos caveira. Por isso que se você conhece um caveira, todos serão muito parecidos. E aí, se você conhece um caveira, eu vou colocar aqui a descrição como eles são. E você coloca aí um joinha se você concorda. Todos eles não são de muito papo. Todos eles gostam ali de ficar sentados no canto dele. Todos eles são extremamente precisos, objetivos nos seus conselhos. Todos eles vão trabalhar muito para que você saia de um estado extremamente paralisado na sua vida e que você comece a andar. Todos eles trarão conselhos fortes, objetivos, não gostam muito de ficar falando, muito diferente de um tranca-ruas que fala muito diferente de um 7 encruzilhada que fala bastante, muito diferente de um marabô que fala bastante. Eles gostam de ficar lá quietinho no canto dele. Você vai lá falar com ele, beleza. Se também você não for falar com ele, ele também não vai falar com você. Então, gente, guias de Umbanda, todos eles têm essa mesma dinâmica. Não existe guia de Umbanda solto, perdido. Não existe guia de Umbanda que age por si só. Não existe guia de Umbanda que não tenha compromisso com um hierárquica maior. Isso eu estou falando de Umbanda, de guia de lei, de guia que está sobre uma egrégora de Umbanda, uma egrégora espiritual. Se você vai em alguns lugares aonde não se tem compromisso com nada, não se tem bom senso, não se tem ética, não se tem absolutamente nada com aquele irmão que está à sua frente, aonde o objetivo é só dinheiro, você entenda. Ali não tem guia e não tem médium de Umbanda, né? Médium de Umbanda, ele tem uma ética, e por isso que médium, verdadeiramente médium de Umbanda, precisa estudar e aprender muito. Agora, tem muita gente por aí que incorpora guias que não são guias, né? E é muito fácil, meus irmãos, você identificar guia de lei, né? Guia de lei ou um espírito que finge ser um guia. O senhor está falando de falange ou não? Isso, estou falando de falange, irmão. É muito fácil você identificar, calma, Zeus, fica quieto aí. É muito fácil você identificar um guia de um espírito que se passa por um guia. Sabe como é que você vê? Mensagem. Isso mesmo, mensagem. Guia, sempre, ele está trazendo algo de positivo para você, sempre. Sempre o conselho, a orientação dele é positiva. Guia não promete,
Tá certo, qual o problema, ô Vânia, de você, filha de Xangô, e receber o caveirão? Tem problema nenhum. Tem problema nenhum, tá? A sua filiação não tem a ver com os seus guias, tá? É um assunto que não tem muito a ver, mas é uma coisa que sempre me chama a atenção. Muitos terreiros de Umbanda, que nem a irmã colocou que ela é de Xangô, todos os seus guias precisam ser de Xangô? Claro que não. O ideal é que cada um seja de um orixá, para você ter uma diversidade, de possibilidades. Porque senão, eu sempre falo isso para os irmãos aqui, para os alunos, né? Eu acho que até para quem já estudou a teologia conosco, eu devo ter falado isso na teologia. E falando em teologia, gente, está aqui, ó, o site abaixo da nossa plataforma, até dia 31, ou seja, tem 4 dias para você se matricular na turma 4 de teologia. Depois só em agosto, tá? Só em agosto que abre a turma 5. Então, se você quer estudar comigo à distância, a teologia de Umbanda, aproveita, tá certo? Você tem até dia 31 para realizar a matrícula, tá certo? Então, como eu estava falando assim, a irmã é filha de Xangô. Ah, todos os guias dela é de Xangô. Vamos lá, o caboclo é o Sete Pedreira. Ou é o caboclo Sete Montanha. O Herê é o Foguinho. O Exu Mirim é o Sete Labareda. O Exu de Trabalho é o Pinga Fogo. A Pombagira é a Pombagira lá, Sete Labareda. O caboclo é o caboclo do fogo. A cigana é a cigana da Estrada do Fogo. Que mais que faltou? Enfim, tudo do fogo. Aí eu falo para você, o que você vai fazer na festa de Iemanjá? Não, isso, plataforma tá beleza. Hoje rodou belezinha, viu, Simone? Hoje não teve instabilidade, não. Fala pra mim, você é de Xangô, todo mundo botaram na sua cabeça, porque botaram na sua cabeça que todos os seus guias têm que ser de Xangô. O que você vai fazer na festa de Iemanjá? Fala pra mim. Se todo mundo é do fogo, o que você vai fazer? Se você é um ser ígneo, seus guias são tudo ígneo, vai fazer o quê lá na praia? Não vai, né? Por isso que você precisa ter pelo menos um guia, que é aquático, que é o marinheiro. Por isso que você tem um guia da lei, que é o baiano, que é regido por Ogum, por Inhaçã. Você tem um guia da irradiação do conhecimento, que são os caboclos. Você tem um guia da irradiação do amor, que são as crianças. Você tem um guia da irradiação da fé, que são os boiadeiros. Ou seja, cada linha de ação e reação, esse é o nome dos nossos guias. Cada linha de ação e reação está agregada a uma das irradiações de Deus, tá? Então, você, filho de Ogum, não precisa e não é todo mundo de Ogum para você e vice-versa. Entenderam, meus irmãos? Voltando aos guias espirituais, eu falei que caboclo, Exu, Pombagira, marinheiro, boiadeiro, todos eles seguem essa sistemática que eu falei. Existe um poder maior, onde tem uma divindade, aonde a partir dessa divindade ela escolhe um ser espiritual extremamente evoluído, que nós chamamos do hierárquica espiritual, e a partir dele ele vai formando a sua egrégora. Zé Pilintra, o guia mais conhecido da nossa religião, o guia mais cultuado, o guia que tem a maior quantidade de possibilidades de você ver um Zé Pilintra. Você vê Zé Pilintra na esquerda, você vê Zé Pilintra na linha de Preto Velho, na linha de Boiadeiro, já vi Zé Pilintra, na linha de Malandro, na linha de Baiano Comum, ou seja, Zé Pilintra, aonde der para ele entrar, ele entra.
Nossa, todos são hierarca? Claro que recebe, Solange. Nossa, milhões de meninas recebem seu Zé. Todo mundo está incorporando o hierárquica Zé Pilintra? É só pensar, né, gente? Não, lógico que não. É lógico que não. Existe um hierárquica espiritual que recebeu da divindade, de um poder divino, a incumbência de manifestar este poder imenso que se chama Zé Pilintra. A partir dele, ele foi puxando para dentro dele todos os seres que se enquadram no arquétipo espiritual, não é no arquétipo físico. Ou seja, você não precisa ter tido uma encarnação como negro, você não precisa ter tido uma encarnação ou em Alagoas, ou no Rio de Janeiro, ou na Bahia. Você não precisa ter morrido jovem. O que você precisa para pertencer à hierarquia do Zé Pilintra? Ser masculino, ser um espírito masculino, ter a sua ancestralidade em Ogum. Se você não tiver essas duas condições, ser masculino, ter a ancestralidade em Ogum e ter a capacidade de, a partir de você, após um aprendizado, como assim aprendizado, gente? Tem escola de guias espirituais no astral. Você acha que um guia espiritual traz todo aquele conhecimento assim? Bom, não. Ele se preparou muito, tanto guias da direita quanto guias da esquerda. Eles se prepararam, existem os colégios de Umbanda no astral, aonde eles se preparam, aonde eles aprendem a manifestar aquilo que a divindade está doando e vai doar para ele. Então, por isso que eu sempre falo, quando você estiver na frente de um verdadeiro guia de Umbanda, um verdadeiro guia de lei, como nós chamamos, saiba que você está na frente de um ser extremamente preparado, de um ser que realmente se preparou perante um poder divino. Não é simplesmente um espírito sem eira nem beira, vamos falar assim, né? Sem eira nem beira, é um espírito que de fato se preparou, se graduou para manifestar aquele poder divino. Alguns irmãos perguntando, como eu sei qual é a minha ancestralidade? Primeiramente, meu irmão, você precisa aprender bem o que é essa ancestralidade. Para nós que somos da Umbanda Sagrada, para nós que estudamos e aprendemos toda a literatura de Rubens Saraceni, a ancestralidade para nós já é um conhecimento vamos falar assim, enraizado. Como você pode aprender o que é a ancestralidade de cada um? Através dos livros do mestre Rubens Saraceni, Código de Umbanda, Gênese de Umbanda, a ancestralidade divina dos seres e por aí vai, tá? Vários e vários livros vão mostrar, mas o principal deles é a ancestralidade, não é ancestralidade, claro, hereditariedade divina dos seres. Um livro, eu não estou com ele aqui, deixa eu ver. Não estou com ele aqui. Um livro incrível, onde você vai aprender bastante. Evolução dos espíritos. Pai Cláudio, seu Zé escolhe seus consulentes? Não, irmão. Não. Guia que é guia atende qualquer pessoa. Guia que é guia não escolhe consulente. Às vezes os guias-chefe, ou seja, o guia-chefe de uma casa, às vezes ele, vamos dizer assim, ele escolhe um ou outro consulente que ele identifica ali algum caso diferenciado, às vezes, tá?
Exu Mirim, Pomba Gira Mirim e Herês. Esses aí, dentro do que nós aprendemos, novamente falando, dentro do que nós aprendemos com o mestre Rubens durante muito tempo, eles não são, olha aí o nome certinho aí do livro, meu irmão, Orixás Ancestrais. Herês, Exu Mirim, Pomba Gira Mirim, para nós são seres encantados, seres que não tiveram encarnação, seres que vivem. Vou falar, meu irmãozinho, do Rompimato. O Rompimato é um caboclo de Ogum e Oxóssi, ou seja, o verbo rompedor é de Ogum, e o mato, Oxóssi, ou seja, ele tem por incumbência abrir caminhos no campo do conhecimento. Se você, meu irmão, David Leal, trabalha com o caboclo Rompimato, saiba que por isso que você gosta, meu irmão, de estudar, de aprender, porque ele é um ser que realmente está ali para abrir, literalmente, com o seu facão, os campos do conhecimento, e ele vai sempre ser um guia que vai motivar os seus ou, a partir dele, fazer todo esse conhecimento fluir. Exu Mirim, crianças que se manifestam à direita, os cosminhos, todos esses aí, nossa, já 45 minutos, são seres que nós chamamos encantados, eles estão num estágio anterior ao nosso, ou seja, não entraram no ciclo humano e vivem, conheço, já ouvi, não conheço sim pessoalmente, mas já ouvi falar, Exu Riscador, tá? Vivem dentro dos domínios dos orixás. Então, quando você fala da Herê mais conhecida da Umbanda, a Mariazinha, ela está agregada à energia de Oxum ou está agregada à energia de Iemanjá. Ou seja, aquele espírito infante vive lá nos domínios ou de Oxum ou de Iemanjá. Vamos dizer, ela é uma pequenina lá dentro do mistério e ela vai crescer. Se ela for de Iemanjá, um dia ela vai se tornar uma sereia, depois ela vai se tornar uma mãe de fato, uma mãe Iemanjá. Ou essa criança pode entrar no ciclo humano. Eu sei, meus irmãos, que às vezes é um pouquinho difícil para vocês entenderem esse linguajar que eu estou falando, tá? Mas é um linguajar que quando você está agregado a um terreiro de Umbanda sagrada, que você está acostumado com esse linguajar, aonde você começa do zero um conhecimento. Eu estou me coçando aqui porque o Zeus, gente, está aqui no meu colo, gente, não para de soltar pelo, olha o tamanho desse bicho aqui, ó. Vamos lá, olha só. Acabou, fechou a tela, né? Só com o corpo dele já fechou a tela. Então, não para, não sai do colo, Zeus. Dá lá uns tchauzinhos, Zeus, para todo mundo. Gente, como eu estava falando, muitos de vocês talvez tenham dificuldades de entender tudo isso. Na teologia de Umbanda, nós vamos explicando isso bem devagarinho, crescente, fica fácil o entendimento. Quando nós estamos no desenvolvimento mediúnico, também tudo isso fica muito fácil, tá certo? Porque a gente vai construindo um conhecimento devagar, tá certo? O que eu recomendo vocês que gostam desse entendimento? Que leiam os livros do mestre Rubens Saraceni, que vocês se acostumem com esse linguajar, tá certo? Hoje, minha gente, não é para falar de uma linha específica, não é para falar do Tiriri, não é para falar do Pena Branca. Eu só peguei algumas hierarquias para dar o exemplo a vocês de uma linha de pensamento comum, ou seja, para ter um Pena Branca incorporado, ele pertence a uma empresa. Quer sair, Zeus? Vai, Zeus. Vai. Isso, sai.
ele pertence a uma empresa chamada Pena Branca. Essa empresa tem um chefe que nós chamamos de hierarca. E acima desse chefe maior existe uma divindade, né? Chamada a divindade que rege o mistério da Pena Branca. Pena Branca. Isso é tanto para a direita quanto para a esquerda. O que eu quis com essa live? Mostrar para vocês que os guias de Umbanda se prepararam para serem guias. Que eles estudaram, aprenderam no astral muito sobre o seu mistério. A raça dos Zeus é Menin Kun. Menin, do estado do Maine, dos Estados Unidos. Kun também, Kun em inglês é Guaxinim. Uma raça americana chamada Menin Kun, mas que tem a sua criação muito forte na Europa, tá? Para quem gosta de gato, como eu, pesquisa aí. Só se você é alérgico a pelo de gato, nunca tem um Menin Kun, tá? Porque é pelo até umas horas. Entenderam, meus irmãos, essa dinâmica? Guia de Umbanda não é espírito perdido. Guia de Umbanda aprendeu, estudou. Guia de Umbanda pertence a um time, pertence a uma egrégora, pertence a um montão. Acima dele tem um hierárquica espiritual, acima dele tem a divindade doadora, sustentadora do mistério. E acima dele tem os orixás e acima dele tem Deus, né? É isso que é a nossa religião de Umbanda. Não importa a egrégora, se é sagrada, se é tradicional, se é Umbanda raiz, se é isso, se é aquilo outro, todos nós, os guias vêm do mesmo lugar. Por que um guia, ou o mesmo guia, vai em vários lugares e se apresenta diferente? Porque os guias têm que se adaptar a cada lugar que vai. Sim, lógico. Porque o mesmo Pena Branca que vem aqui vai em qualquer terreiro, não importa. Né? O mesmo que eu digo é a hierarquia, tá? Não necessariamente o mesmo espírito. O mesmo espírito, para você encontrar ele 2 vezes em médiuns diferentes, é mais fácil você ganhar na loteria, né? Mais fácil você ganhar na Mega Sena se você conversar com um Pena Branca aqui e for lá no Rio de Janeiro conversar com outro médium e ser o mesmo Pena Branca. Nossa Senhora, você vai ganhar na Mega Sena. É quase impossível isso acontecer. Vai ser o quê? Outro membro da hierarquia, vai ser outro membro daquela empresa. Tá certo, meus irmãos? Essa foi a ideia de mostrar para vocês que guia de Umbanda é um ser extremamente evoluído, um ser que, para pertencer a alguma hierarquia, ele tem que ter qualificativos. Para ser pombagira, tem que ser menina, ou seja, espírito feminino. Para ser baiana, tem que ser espírito feminino. Para ser cabocla Jurema, tem que ser espírito feminino e tem que ter o quê? Ancestralidade em Yansan. Você já viu alguma Jurema não ser guerreira? Todas as Juremas, não importa, Jurema da Praia, Jurema Velha, Jureminha, Jurema Rainha do Juremar, Jurema Sete Praias, Jurema da Cachoeira, Jurema da Mata, Jurema Caçadora, todas as Juremas, extremamente guerreiras, extremamente para frente, extremamente altivas, extremamente fortes, porque trazem a ancestralidade de Yansan, para aquele espírito feminino ter condições de ser uma Jurema, ela precisa trazer a ancestralidade em Yansan, senão ela não vai. É o requisito básico, tá certo? É isso, meus irmãos. Não consigo achar o curso de teologia. Tá lá sim, meu irmão, tá lá, é só acessar aí esse site. Tá lá, acho que na 2ª, na 3ª página, tá lá, tá? Primeiro acho que tá o Anjo da Guarda, depois tá lá sim, tá? Se você não achar, manda um inbox aí que a gente dá uma força para você, tá bom? Muito, muito obrigado, meninos e meninas, muito obrigado por acompanhar mais uma live. Amanhã tem mais, 20 horas, tá? Eu estou tentando fazer a Mãe Rose criar coragem para vir fazer uma live, mas
Difícil, viu? Difícil. Mas uma hora ela vem. Muito obrigado. A nossa intenção é tirar você um pouco de tudo isso, tirar a sua mente um pouco dessa energia que se faz presente no nosso país. A nossa intenção é trazer alguns minutos, no caso aqui 52 minutos, que você escute alguma coisa diferente, se não coronavírus, se não isso, se não aquilo outro, que isso daí, queira ou não, já está trazendo uma negatividade tremenda a todos nós, todos, porque estamos fechados, estamos confinados, e a intenção minha, a intenção do Sandro, a intenção da mãe Mônica, a intenção de todos os sacerdotes de Umbanda é trazer para vocês um conteúdo da nossa religião, cada um fazendo aquilo que sabe fazer, trazer uma oração, que nem nós fizemos ontem, tá? Vamos fazer mais? Vamos fazer mais. Segunda-feira você já se apronte aí, tá? Já se apronte, nós vamos fazer juntos, vamos fazer uma firmeza para trancar a rua segunda-feira? Vamos? Hoje eu olhei ali para a trunqueira, fiquei pensando, falei, vamos fazer uma oração. Então, segunda-feira, nós vamos fazer uma oração para tranca-rua, para que o seu tranca-rua, o mistério tranca-rua, a força que tranca e destranca aí os caminhos, né? Possa trazer essa força que todo tranca-rua tem, que é a garra, a determinação, a liderança, né? Vamos fazer segunda-feira, você já se apronte aí para que nós possamos fazer uma oração ao mistério, uma evocação forte ao mistério tranca-ruas. E só tenho a agradecer. YouTube, todo dia ao meio-dia tem um vídeo novo. Hoje foi pedra, né? Hoje acho que foi por que você não deve usar a mesma pedra, acho que isso. Amanhã é banho para criança, tá? Você quer saber como é um banho para fazer para criança? Como é que você faz um banho para criança? Amanhã, meio-dia, no canal do YouTube da Casa do Pai Benedito, vai ter como fazer um banho para criança. Você se inscreve aí no canal, tá certo? Se inscreve para que você possa receber todos os vídeos. Hoje eu gravei um monte de vídeo para o YouTube, tá? Gravei um vídeo para você fazer banho com âmbar, gravei um vídeo para você fazer uma firmeza para Oxum com quartzo rosa, gravei um vídeo de banho para pombagira. E todo dia lá no nosso canal no YouTube está subindo um vídeo de graça que é para você aproveitar essa época, já que você tem que ficar em casa, você ficar aprendendo da nossa religião e pondo em prática, depois que tudo voltar ao normal, você seguir a sua vida religiosa aí, beleza? Quer estudar conosco? Tá aí a nossa plataforma de ensino. Amanhã vai entrar uma promoção aí gigante na nossa plataforma, tá certo? Aguardem que vocês vão gostar aí da promoção que vai entrar. Muito, muito, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo e que os orixás nos abençoe. Até amanhã. Axé a todos.